Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas à nossa live de segunda-feira. Vão todos se arrumando, se acertando, porque eu também estou hoje aqui me acertando com essa nossa live aqui de segunda-feira. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Barros. Eu sou terapeuta, especialista no tratamento de fobias, não importando o tempo que você tem de fobia ou a intensidade da sua fobia. Se você seguir os 4 passos que eu te ensino, você tem grande chance de resolver isso totalmente. Grande chance não, você resolve a sua fobia completamente. E a temática das lives de segunda-feira, para quem não conhece, é fobia em foco, onde eu falo sobre um tema específico de fobia. Eu não falo sobre uma fobia específica, eu falo sobre um tema específico de fobia, ok? E o tema de hoje é uma pergunta, na verdade. E a pergunta é: existe fobia boba? Desde que eu comecei a falar sobre fobia na internet, porque não se encontrava muita gente, não se encontra muita gente na internet falando sobre fobia, começaram a surgir. Eu costumo dizer que eu estou tirando as pessoas com fobia do armário, porque agora eu estou percebendo o quanto as pessoas que têm fobia, elas simplesmente têm vergonha de dizer que tem fobia, porque a maioria das pessoas tiram sarro, falam que é frescura. Então, eu tenho recebido, desde que eu comecei a falar sobre fobia, perguntas aqui no meu inbox, na minha caixinha de mensagens, sobre os mais diversos tipos de fobia. E o interessante é que aparece uma mais diferente que a outra. E uma coisa que é parecida entre as pessoas é que elas falam que elas são motivo, ou sempre foram desde criança, motivo de chacota, motivo de piada, motivo de brincadeira, né? Então, me veio isso na cabeça assim, mas se é uma fobia, por mais estranha que ela seja, o objeto fóbico, existe alguma fobia que seja boba, que precisa ser, que você não precisa ligar, ou algo do tipo, né? Então essa foi a pergunta que eu fiz. Eu fiz uma enquete na minha página do, do Instagram, que é o que você acha, se existe fobia boba ou não. E a maioria das pessoas, 67% das pessoas, disseram que não existe fobia boba. E 33% disseram que existe fobia boba. Para minha surpresa, porque eu achei que isso ia ser o contrário. Porque sempre quando eu falo sobre um determinado tipo de fobia, alguém dá risada. Porque a própria pessoa mesmo acha engraçado a maioria das vezes, né? A própria pessoa, ela entende como engraçado. Então ela acaba rindo dela mesma depois que a fobia passa, né? Então, o que vocês acham? Se você conhece então alguma pessoa que sofre com alguma fobia que você entende, ou que ela tem, você sabe que ela tem, mas ela tem um pouco de vergonha, um pouco de, enfim, de constrangimento de dizer que tem a fobia, aproveita para chamar ela para essa live. Tem aqui no cantinho um aviãozinho que você pode chamar ela para essa live. E ela vai adorar assistir essa live, porque eu estava conversando com uma pessoa agora há pouco, uma paciente minha, que tem uma fobia, e até a fobia que nós falamos na semana passada, a tripofobia. A gente estava falando sobre esse assunto, né? E ela falou que até que antes dela descobrir que existia tripofobia, ela morria de vergonha de dizer que ela tinha, medo, que na verdade ela chorava, né? Quando ela via buraquinhos. E a tripofobia é a fobia de buraquinhos, né? Nós falamos dela na quarta-feira passada.
Então, até que ela soubesse que existia essa fobia, ela escondia, ninguém sabia. E depois que ela descobriu que existia essa fobia, que essa fobia era real, que tinha uma doença chamada tripofobia, isso foi um alívio para ela. Isso são palavras dela, tá? Ela disse para mim que ela sentiu um alívio e a partir dali ela nunca mais escondeu que ela tinha tripofobia. Entende? Então assim, ela também tinha essa vergonha até que ela soubesse que existia essa fobia. E o que eu vejo muito nas pessoas é isso, assim, muita gente tem uma determinada fobia e não sabe que isso é uma fobia. Eu recebi uma pergunta recentemente que, vamos dizer assim, repercutiu bastante aqui nas minhas caixinhas de perguntas sobre fobia de anão. Existem pessoas, nós vamos falar um pouco sobre isso depois, mas existem pessoas que têm essa fobia e não sabem, muitas vezes sofrem por conta disso, por não saberem que existe. Então o meu papel aqui, muitas vezes, é justamente jogar uma luz sobre esse assunto para que as pessoas deixem de ter a fobia. Deixem de ter a fobia, não, desculpa, deixem de ter vergonha. Entendam que existe uma patologia chamada fobia XYZ e que ela não precisa ter vergonha e que é automático e que ela pode tratar isso de uma maneira relativamente eficiente, em 4 passos, enfim, jogar a luz nesse assunto, porque é um assunto que a gente não vê muito na internet. Então assim, se você quiser saber na internet sobre depressão, puta, tá lotado. Você quer saber sobre ansiedade, crise de ansiedade, você acha para todo lado também. Agora, você não vê muito na internet pessoas falando sobre fobia. A fobia é algo meio que intocado, e a gente estava conversando sobre isso até porque eu tenho uma crença de que esse tabu da fobia, ele se associa a uma série de outras crenças da nossa geração passada, né? A nossa geração passada, nossos pais, nossos avós, eles tinham muito essa coisa da frescura, né? De você ter, não pode porque isso é frescura, você não pode ter esse medo, você não pode ter aquele medo porque isso é frescura ou coisa do gênero. Então, eu tenho uma crença de que muita fobia foi reprimida por conta disso, né? Então, as pessoas não falam que ela tem fobia. O que eu vejo também é o seguinte: enquanto a pessoa não sabe que o que ela tem é uma patologia, isso faz com que ela possa esconder muito mais, porque pensa que a fobia é algo automático, você não escolhe ter essa fobia, né? Então, de repente a pessoa desenvolve fobia sobre alguma coisa e ela não quer contar, mas ao mesmo tempo ela precisa lidar com isso, porque as pessoas vão achar que é frescura e vão tirar uma onda com a cara dela, vão dizer que ela está sofrendo à toa e tudo mais, e elas ficam com vergonha delas mesmas e acaba ficando calada. E na verdade essas pessoas que têm essas fobias chamadas fobias bobas, elas são as que mais sofrem, né? Porque elas mesmas têm vergonha. Porque a fobia ela dura enquanto a pessoa tem contato com o objeto fóbico. Depois que esse objeto fóbico foi embora, ela não tem mais contato com essa fobia. Ela perde e o racional entra novamente. E muitas vezes essa pessoa, ela entra em si, vamos dizer assim, e ela percebe o quão sem sentido, porque a maioria das fobias são sem sentido, né? Não tem uma razão muito clara e específica. Então, assim, no caso das fobias, a própria pessoa fica com vergonha dela mesma. Então a resposta que eu posso dar para vocês é o seguinte: não existe fobia boba. Não existe fobia boba. Existe fobia. Porque pensa que assim, toda fobia
ela tem um grau. Tem as fobias mais leves, fobias médias e fobias mais altas, certo? Mas o que a pessoa sente na fobia é a mesma coisa em todas as fobias. Seja ela uma fobia de altura, uma fobia de agulha, que é o que muita gente conhece, né? Ou a claustrofobia e tudo mais, seja uma fobia de anão, como eu falei agora há pouco. O que a pessoa sente é a mesma coisa. Então, assim, a fobia só é boba para quem não sente. Para a pessoa que sente, ela não é boba, né? Então, como ela tem as mesmas sensações, existem as fobias. Eu costumo dizer o seguinte, que as pessoas confundem a fobia boba com fobia incomum, com fobia sem sentido. Mas a fobia não precisa fazer sentido. Por exemplo, faz sentido você ter fobia de bexiga de festa? Não faz sentido nenhum. Racionalmente, não existe problema nenhum em fobia de festa. Fobia de balão de festa, bexiga de festa, certo? Mas a pessoa que sofre com essa fobia tem as mesmas sensações de uma pessoa que sofre com qualquer outra fobia. Então, para a pessoa que sofre com fobia, isso é muito grave. Não é boba. Ela só é diferente. Ela só é estranha. Ela só não é nem tão incomum assim. Ela é bem comum, na verdade, tá? Mas as pessoas confundem bobas com estranhas e até acham graça, acham que é frescura. E a minha ideia aqui é justamente mostrar para as pessoas que quando a fobia está presente, não existe frescura. Não tem frescura. A pessoa não escolhe. Ela simplesmente tem uma crise irracional. Eu atendi um paciente semana passada de fobia de altura. E ele disse para mim que ele seria capaz de se jogar de um prédio para não ficar naquela situação. Não, mas ele não tinha pensamentos suicidas, entende? Mas ele seria capaz, se não tivesse outra escapatória, de se jogar. Porque tudo que uma pessoa com fobia de altura, por exemplo, no caso dele tinha fobia de ficar em sacadas de prédio, tudo que ele quer é sair daquele apartamento. Irracionalmente. Não existe racionalidade ali. Então, assim, se existe a possibilidade, não tem outra possibilidade disso, ele pula, entende? Então, assim, é algo muito mais forte do que um simples medo, entende? Então, é outra coisa. E a maioria das pessoas, elas sofrem caladas, né? Elas passam uma vida inteira, e depois que comecei a falar sobre isso, eu até falei com a minha família, e tem pessoas da família que a gente vai lembrando e tudo mais. Eu lembro que o meu avô, eu tinha um avô que ele não passava na porta de um hospital. Ele preferia morrer como morreu. Ele faleceu em casa. Para sorte dele, não precisou ficar internado, porque para ele ficar internado já era a própria morte. Então, provavelmente, e ele sempre foi muito zoado, as pessoas sempre pegaram muito no pé dele por conta disso. Então, provavelmente, ele era uma pessoa que tinha fobia de hospital, que é a nosocomofobia. Nós já falamos sobre ela também. Existe fobia de hospital, né? Então, assim, aí a gente começa a puxar na memória as pessoas que a gente conheceu ou que a gente conhece e começa a perceber a quantidade de fobias que existem e a quantidade de pessoas que têm fobia. Eu chuto, eu ouso dizer que, assim, quase todo mundo conhece alguém que tem algum tipo de fobia. Seja leve, seja moderado ou seja grave. Essa minha paciente de hoje, ela estava falando que ela tem uma colega, ela vai até indicar para mim, ela disse, que também tem tripofobia. E que essa mulher, ela simplesmente desmaia. Essa é a reação do corpo dela. Assim que ela tem contato com bolinhas, buraquinhos e tudo mais,
ela simplesmente apaga, ela desmaia. Então veja como cada organismo reage de uma maneira. Provavelmente a mente dela desliga para que ela saia daquela situação. É uma maneira dela fugir daquela situação. Então ela desmaia, ela aprendeu dessa maneira. Então veja, isso já é uma fobia de um nível um pouco maior. Né? A gente chama que tem aquelas fobias que chamam as fobias espinhas, que é aquela fobia que você consegue maquiar e tudo mais. E tem as fobias que são as fraturas expostas, que precisam ser tratadas imediatamente. Então, na verdade, assim, com relação à fobia boba ou não boba, eu acho que a melhor maneira da gente dosar isso depende do quanto a pessoa precisa ser exposta ao objeto ou à situação fóbica. Isso vai determinar se aquela fobia, vamos dizer assim, não vamos falar que é boba, mas é importante, precisa ser tratada, ou pode simplesmente deixar para lá. Existem fobias que você vai passar a vida inteira e você não vai precisar tratar essa fobia. Você vai simplesmente deixar para lá, certo? Porque você não tem contato com isso. Então, tudo bem, tá? Agora, por mais estranha que seja essa fobia, se você tem contato diário ou semanal com essa fobia, cara, ela se torna uma fobia que parecia ser uma fobia espinha, numa fobia fratura exposta, ela precisa ser tratada. Uma pessoa, por exemplo, vamos citar aqui os dois casos de fratura exposta, de fobias fratura exposta. Uma delas é o hospital. Você não pode ter fobia de hospital. Por quê? Porque você vai para o hospital em algum momento, certo? Então, esse é um tipo de fratura exposta. Precisa ser tratado o quanto antes. Né? Fobia de agulha. Em algum momento você vai tomar vacina, em algum momento você vai tomar uma injeção. Então, você ter fobia de agulha é algo que precisa ser tratado de maneira mais rápida. Então, a gente chama isso de fobia fratura exposta. Então, eu acredito que o grau da fobia ele é muito de acordo com o grau de exposição, com o quanto você precisa ficar exposto a essa fobia. Entende? Eu acho que essa é uma medição mais justa para a gente medir certinho. Aqui, as pessoas acham que eu tenho frescura por fobia de gato. Pois é, a fobia de gato é uma das fobias em que as pessoas entendem que pode ser uma frescura. É frescura para quem não sente. Lembra que eu falei? Né? Quem sente a fobia sabe que não é uma frescura. Porque se pudesse escolher, não sentiria. Racionalmente, não faz sentido ter fobia de gato. Né? Mas como as fobias não são racionais, não estão na nossa mente racional, não adianta você falar 10 vezes para você que gato não é perigoso, gato não é perigoso, gato não é perigoso. Se lá na sua mente subconsciente existe uma programação que associou o gato a algo muito nocivo para você. Então, não adianta brigar com ela. Entende? Eu não consigo encarar uma barata. Com 69 anos eu choro como criança se eu estiver de frente com uma barata. Exatamente. Então assim, porque não é controlado. Você não precisa ter vergonha disso, porque isso é incontrolável. Existiu em algum momento da sua vida um trauma, a sua mente associou esse trauma ao objeto, no caso a barata, e toda vez que existe uma barata, é disparado automaticamente no seu cérebro, na sua mente, essas emoções. São disparadas automaticamente, você não tem controle sobre ela. Essa minha paciente que estava conversando com ela, nós conversamos bastante hoje, ela até comentou que ela tem uma colega que ela tem fobia de barata, inclusive morta. Se ela vê uma barata morta, ela entra em crise. Então veja, cada vez menos faz sentido. Minha sogra tem fobia de gato também e é realmente sério quando ela se depara com um gato. Ela não entra em casa com gato independente de quem seja. Isso é incontrolável, né? Só que é isso assim, você imagina a pessoa conviver com isso a vida toda,
Quantas vezes essa pessoa já não foi taxada de frescura, de que ela está tendo frescura, ou de que, ai, não faz sentido, é só um gato, ai, não liga para isso, isso é só um gato. Gente, o meu papel aqui é justamente mostrar que existe esta patologia. É que essas pessoas saiam do armário e entendam que tem essa patologia. Porque se você pode viver sem isso, se agora a gente sabe que é relativamente tranquilo, seguindo os 4 passos, você consegue ficar livre disso, por que viver com isso? Qual é o sentido? E tem aquela famosa frase que eu sempre falo, né? Temer a realidade, temer a algo que é real, é simplesmente reagir à realidade. Temer a algo imaginário é desnecessário. Então, até que você descubra que isso é uma patologia, isso é só vergonhoso. Isso só é chatinho. Isso só é, enfim, não sei por que eu tenho isso, mas eu tenho isso. A partir do momento que você descobre que isso é uma patologia classificada e que existe um tratamento em que pouco tempo, em 4 passos, você consegue se livrar dela, por que continuar com ela? Né? Então estamos falando aí da fobia de gato, no caso. A fobia de gato é importante? Depende. Você tem contato com gato? Se você não tem contato com gato, não vai ter, não pretende ter, tá tudo bem. Só acho difícil passar a vida inteira sem ter nenhum contato com nenhum gato. Eu acredito que em algum momento, seja na rua, seja em algum lugar, você vai encontrar um gato. Então isso vai te fazer mal. Então por que não resolver isso? Essa é a pergunta que fica. E aí eu separei aqui alguns tipos de fobia que são consideradas bobas, que as pessoas me mandaram. Eu pedi para as pessoas me mandarem, além daquelas que já tinham me mandado, me mandarem as fobias que ela entende que sejam bobas, né? E a primeira que aparece para mim aqui é a fobia de gato. Ela é muito mais comum do que a gente imagina. E aí, ela é uma fobia boba? A boba para quem? Para mim, eu não tenho fobia de gato. Então, para mim, ela pode ser engraçada. Posso até dar risada disso. Então, assim, para quem sente, você imagina que ela tem uma crise de pânico quando ela vê um gato. Então, a fobia é boba para quem não sente. É essa a questão, assim, a fobia, não importa do que seja a fobia, a sensação que a pessoa tem é a mesma em todas as fobias. Ó, mais uma aqui, tenho fobia de gato. Obrigado, tia. Parabéns pela live. Tenho fobia de gato, ou seja, é muito mais comum do que a gente imagina. Como a gente sabe que uma coisa que é interessante, a gente sabe que as fobias, 100% das fobias são causadas por um trauma. E geralmente, é possível desenvolver uma fobia na fase adulta, tá? Mas vamos dizer assim, estatisticamente falando, a grande maioria, ela é instalada, ela é programada na nossa mente, na nossa primeira infância. Então a gente começa a perceber essas fobias que são consideradas mais estranhas e começa a imaginar como isso pode ser de uma criança, né? Então, talvez você tenha tido uma experiência ruim com gato quando você era criança, foi mexer com gato, o gato te arranhou, enfim, não dá para saber. Tem gente que lembra, tem gente que não lembra. Já fui atacada por um quando criança, tá vendo? Então, assim, mas o mais interessante é que a gente percebe, que eu vou falar as outras aqui, e vocês vão perceber o quanto essas fobias podem estar ligadas, facilmente ligadas a uma criança, e fazem todo sentido nesse caso. Então, a maioria das fobias são instaladas na nossa primeira infância. Então, a primeira que apareceu foi a fobia de gato, das mais comuns que existem, por incrível que possa parecer. Ok? Agora, o mais interessante é que, em apenas 4 passos, você se livra disso. A gente corta essa conexão que a mente fez lá atrás com o gato
e com a emoção de pânico. Quando você corta essa conexão, isso deixa de existir. Porque lembrem-se que eu sempre falo, a fobia não existe. Fobia é algo imaginário. Ela não é algo palpável. E para problemas imaginários, nós precisamos de soluções imaginárias. Ok? Vamos lá, segunda que apareceu aqui para mim. Fobia de palhaço. Fobia de palhaço é a segunda mais comum das estranhas, vamos dizer assim. Cara, eu já vi muita gente com fobia de palhaço. Já vi na televisão, já vi no consultório. É muito comum a fobia de palhaço. E aí você começa a pensar, né? Olha só, aonde será que é mais provável que essa pessoa adquiriu essa fobia? Na infância. Onde é que você vê, tem o primeiro contato com palhaço e tudo mais? E lembra que o trauma não precisa ter acontecido algo, sei lá, apanhei de um palhaço, não é isso. O trauma é de acordo com a idade do que a pessoa passou por aquilo. Então, dependendo da idade que a pessoa tem e do que aconteceu, isso pode ter sido um trauma para essa pessoa e pode não ter sido trauma para outras tantas crianças que estavam no mesmo lugar. Entende? Então, assim, fobia de palhaço, bem provável que a pessoa tenha tido uma experiência ruim com palhaço e aí ela desenvolveu essa fobia. Outra, fobia de lagartixa. Racionalmente. E aí vamos falar de lagartixa e insetos em geral, vamos falar barata, mariposa, besouro. Meu irmão tem fobia de besouro. Mas meu irmão não tem contato com besouro. Então a vontade dele de tratar isso é muito pequena. Então pode ser considerado uma fobia boba? Não é uma questão de ser boba. Então assim, é uma questão de ter contato ou não. De prioridade. Entende? Então assim, meu sobrinho quando pequeno tinha pânico de pessoas vestidas de coelho, Mickey. Geralmente acontece na primeira infância mesmo. Então vamos colocar lagartixa, barata, mariposa, insetos no geral. E chega a ser tão irracional que eu tratei uma paciente com fobia de lagartixa, na verdade o nome dela foi de aranha, e que ela falou que a sensação que ela tinha é que a aranha, ou a lagartixa, se eu não me engano, ia engolir ela viva. Olha só, e era uma pessoa já tinha passado dos 40, tá? Se não passado dos 50, não me lembro exatamente a idade dela. Mas imagina isso, assim, faz sentido você imaginar real que a lagartixa vai te engolir? Tipo, não faz sentido, é fisicamente impossível. Tá vendo? Ó, amo as lagartixas, minha faxineira corre pra rua quando encontra uma. Pois é, provavelmente ela tem fobia de lagartixa, porque ela corre pra rua, veja só. Uma das reações da fobia é sair daquele local. Sair daquele local imediatamente, não importa como. Tá? E você vê que assim, cada pessoa interpreta de uma maneira. Você ama a lagartixa, ama assim, no sentido assim, não tem medo de lagartixa, e a sua faxineira corre quando encontra uma. Inseto, eu falei que você tem medo de inseto, especialmente besouro, aquele cascudão, não consegue ficar no mesmo ambiente, mas qualquer inseto, tá? Olha essa que interessante, eu recebi de uma pessoa aqui, ela tem fobia de botão de camisa. Olha que interessante. E eu tenho certeza que muitos de vocês sorriram, acharam engraçado, assim como eu sorri. Porque é isso assim, é isso que parece uma fobia boba. Agora imagina o seguinte, que cada vez que você
Isso mesmo, fobia de botão de camisa. Agora você imagina que cada vez que você tem contato com um botão de camisa, você tem uma crise de pânico. Agora, você acha essa fobia boba? Como é que você vive se você tem fobia de botão de camisa? Ainda mais se você tiver uma família. Se você for uma mulher, tem um marido que usa camisa, sei lá, não precisa nem ser mulher. Como é que você não tem contato com um botão? Você olha um botão de camisa, você entra em pânico. Ou seja, uma fobia que parece boba a princípio, ela se torna uma fobia fratura exposta num nível muito alto. E é uma das mais bobas que se pode imaginar. Botão de camisa, exatamente. É uma espécie, eu andei dando uma estudada, porque essa era tão estranha que eu achei que até a pessoa estava me zoando, para você ver. E é uma espécie de tripofobia. Você pensa, os botões da camisa são redondinhos, né? Então existe uma espécie de tripofobia, isso pode ser considerado tripofobia, onde a pessoa tem uma aflição muito grande por botões de camisa. Então, vejam que eu disse que a importância da fobia, ela está muito mais relacionada ao quanto você tem de contato com aquele objeto do que necessariamente o objeto. Se você for classificar a fobia pelo objeto, botão de camisa é uma coisa boba, certo? Agora, se você entende que toda vez que essa pessoa tem contato com botão de camisa, ela passa mal real, cara, isso sai do bobo para o muito importante, para resolver para ontem. Essa pessoa precisa se livrar disso. Imagina o quanto ela já não foi zoada na vida. Botões de controle remoto também são altos nessa fobia. Olha lá, botões de controle remoto. Eu imagino que pode estar ligado a tripofobia também, né? Porque se pegar um controle remoto, ele é cheio de quadradinhos e bolinhas e tal, e a tripofobia está muito ligada a isso, né? Então, é perigoso porque a reação é incontrolável e pode causar problemas sérios para quem sente. Exatamente isso. A reação é incontrolável e pode gerar problemas seríssimos. Então, veja que não existe fobia boba, existe fobia. Se você nunca tem contato com o objeto fóbico, cara, vive a vida e a sua fobia é boba. Não é boba. Você só não tem contato, então você não vai sofrer. Vamos dizer assim, se existe alguma coisa boa na fobia, é que ela é previsível. Você consegue prever quando você pode ter a fobia ou não. Porque, diferente da síndrome do pânico, por exemplo, que a síndrome do pânico, ela é muito parecido, tem muitas características parecidas entre uma e outra. Só que a síndrome do pânico é a qualquer momento essa crise. Você pode ter a qualquer momento, então ela é desesperadora por conta disso. A fobia não, a fobia ela tem um gatilho. É só você não ter contato com esse gatilho. Acontece que existem fobias que te obrigam a ter contato com o gatilho. Por exemplo, o botão de camisa. Por exemplo, o botão do controle remoto. Como é que você vive com uma fobia dessa? Por mais boba que seja. Não tem nada de boba nisso. Isso é desesperador. E essa aqui que é a tradicional fobia de bexiga. Isso é muito infantil, né? Fobia de balão, de bexiga, de festa. Só que aí começou a chegar para mim as subdivisões as subdivisões dessas fobias, tá? A Regina perguntou, relaciona isso com autismo? Não, não tem relação nenhuma com autismo, tá, Regina? É fobia mesmo, tá? Então existe essa fobia e não tem nenhuma relação com autismo, não, ok? Pelo menos não que eu tenha visto documentado. As subdivisões da fobia de bexiga. Então você imagina que, como eu falei, elas acontecem na nossa primeira infância, então bexiga, tal, aquela coisa. E eu recebi aqui assim, eu tenho uma fobia de bexiga,
mas quando elas se soltam e vão embora. Olha que curioso. Ela pega a bexiga na mão, não tem problema nenhum com bexiga. Mas o problema dela é que ela entra em pânico quando ela vê alguém perdendo a bexiga ou a bexiga subindo no céu. Olha que maluco. Aí o que já faz a gente pensar, né? Provavelmente tem uma grande chance desta mulher, foi uma mulher, né? Desta mulher, quando criança, estar com uma bexiga na mão e aquela bexiga ser muito importante na vida dela, e ela acabou perdendo essa bexiga. E aquela imagem dela perdendo a bexiga gerou um trauma e gerou a fobia de ver uma bexiga subindo ao céu. Essa é uma das explicações assim, da criança, né? E tinha uma outra também que era encher perto de mim. Ela tinha fobia de bexiga só quando enchiam perto dela. Vai entender? Algum trauma. A nossa mente, ela faz associações o tempo todo. É uma máquina de fazer associações. E ela pode muito bem ter feito a associação e aquilo gerou uma fobia. E a última aqui, existe a fobia de anão, né, que a gente já falou sobre isso, que isso gera muito problema para a pessoa, para as duas pessoas, né, para a pessoa que sofre de nanismo e para a pessoa que tem a fobia, porque essa pessoa que tem a fobia, ela se sente, ela é taxada e ela se sente preconceituosa. Mas não existe preconceito. Ela tem medo mesmo. Eu já atendi uma paciente assim, ela falou, cara, eu não tenho nada contra não, nada. Só que eu morro de medo, tenho aflição. O que eu vou fazer? É automático. Mas eu não tenho preconceito contra o anão. Isso é uma patologia documentada. E aí quando ela descobriu que isso era uma patologia, isso deu uma tranquilidade para ela. Ela falou, puta, graças a Deus. Porque eu não sou uma preconceituosa. Tudo que eu não queria ser era preconceituosa. Entende? Então assim, sofre todo mundo nessa. E tem a última aqui que é fobia de personagens. E essa eu queria dizer porque quem sentia essa fobia era minha filha, a Júlia. Eu tenho uma filhinha de 7 anos. E eu sei exatamente onde isso começou. Ela tinha por volta de 11 meses de idade. A gente tinha ido numa festa infantil e lá tinha aparecido o Mickey, a Minnie. Ela tem até uma foto dela beijando o nariz do Mickey. Adorou os personagens, ou seja, não tinha nada, tava tudo bem, né? Tava tudo bem com... Eu tô tendo que levantar porque senão eu não consigo ler, porque tem outra câmera aqui na minha frente. Então assim, e tava tudo bem com ela. Aí nós fomos viajar para um lugar que tinha muito personagem, que tinha parque de diversões, e ia ter muito personagem. Mas antes da gente visitar os parques, nós passamos numa loja que tinha muitos bichinhos de pelúcia, muitos personagens. E ela estava no meu colo. E eu sei que eu entrei nessa loja, no que entrei nessa loja, ela entrou num pânico, e eu não sei por quê, não sei por qual motivo. Ela começou a chorar, ela começou a agarrar em mim, ela começou a subir em cima de mim, ela começou a, querer sair de lá e em pânico. E eu saí da loja. Porque eu saí da loja, acalmei ela. O que eu sei é que a partir daquele momento, ela, no dia seguinte, nós fomos pro parque, ela não podia enxergar um personagem, seja qual fosse, que ela entrava, ela chorava muito. Então nessa viagem foi um pouco frustrante isso. Isso durou um certo tempo, porque afinal de contas, um bebê, você não tem o que fazer, né? O tratamento ele não é passivo, ele é ativo. Então eu precisava esperar ela crescer para que eu pudesse tratar isso. Hoje ela não tem mais a fobia de personagem. Mas assim, ela teve isso durante muito tempo. Então, essa foi uma história interessante na minha própria família. Então, gente, a ideia que eu queria deixar aqui para vocês é que não existe fobia boba, existe fobia. E a fobia só é boba para quem não sente. Quem não sente a fobia é engraçado.
para quem sente a fobia, ela é igual para todo mundo. A sensação da fobia é igual para todas as pessoas. Não importa o objeto ou a situação, ela é igual. Então, se eu tiver fobia de agulha ou se eu tiver fobia de personagem, a sensação é a mesma e a reação é a mesma. Então, não existe fobia boba, existe fobia. E a boa notícia final que fica é: saiba que você não precisa ter vergonha de ter fobia. Fobia é algo automático, as reações são automáticas, e a boa notícia é que você consegue resolver a sua fobia em apenas 4 passos. De uma maneira muito eficiente, você não precisa passar o resto da vida com a sua fobia. Então, na minha cabeça não faz sentido. Se você tem a possibilidade de viver uma vida sem fobia, porque é que eu viveria com a fobia, mesmo que eu não tivesse muito contato, mas eu saberia que em algum momento teria contato. Então não fica com essa fobia, porque não vale a pena, ok? Não existe fobia boba, existe fobia, tá? Deixa eu só ver se alguém tem mais alguma pergunta aqui. Minha tia já pulou de uma janela por conta de uma barata voadora, e essa fobia existe até hoje. Pois é. Então assim, ela pulou de uma janela, podia ter se machucado, talvez fosse um lugar pequeno, mas podia ser alto. Enfim, a fobia pode trazer consequências sérias, sim. Eu não sei porque que ela não era falada na internet, e agora eu vou falar cada vez mais. Fiquem tranquilos que agora vocês vão saber exatamente o que é a fobia e entender que a fobia tem tratamento em apenas 4 passos. Ok? Gente, muito obrigado pela presença de todos aqui. Já estourei meu tempo aqui, tá legal? Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!